como operador do direito, eu entendo que há uma lacuna que permite, sim, a aplicação desse entendimento e, portanto, pedido de reavaliação, pedido de revisão criminal ou pedido de revisão em sede de habeas corpus para avaliar a constitucionalidade das decisões de renovação de interceptação telefônica em processos em que já houve preclusão e também em processos que já houve o trânsito em julgado aí mediante revisão criminal. O Supremo Tribunal Federal ele é a boca da Constituição. Quando ele afirma uma interpretação, ele está criando ou ele está normatizando determinado tema. Equivale a uma nova lei, equivale a uma nova norma. E aqui se aplica, portanto, o inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal, que fala na retroatividade da norma penal benéfica. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Wilson Quinoner Campos, advogado criminalista. Sempre trago aqui lives e vídeos de temas de direito da saúde, direito constitucional e direito processual penal e direito penal. E hoje eu quero dialogar diretamente com os amigos advogados criminalistas, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, 17/3, algo muito importante relativo às renovações das interceptações telefônicas e sua legalidade. Isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal concluiu hoje o julgamento do recurso extraordinário 625263 e fixou uma tese de repercussão geral, que é o tema 661, que vincula todos os juízes a respeito do tema da interceptação telefônica e das renovações dessas interceptações telefônicas. Bom, nós sabemos que a Lei 9.296 ela regula a interceptação telefônica. Lá no artigo 2º estabelece os requisitos objetivos quando cabe a interceptação. E essa Lei 9.296 ela fala que a interceptação telefônica ela é uma técnica de investigação especial e que é uma técnica de investigação subsidiária, ou seja, a interceptação telefônica cabe apenas quando não for possível outros meios de investigação ou através de outros meios de investigação se chegar à apuração do esclarecimento da materialidade e da autoria. Aí autoriza-se a interceptação telefônica. E isso por quê? Porque está em tensão e em conflito o direito constitucional à privacidade das comunicações telefônicas e também, ao mesmo tempo, a prerrogativa do Estado como instituição de apurar os crimes e restabelecer a paz social que é quebrada quando ocorre algum crime. Teoria da prevenção geral, prevenção especial e assim por diante. Bom, o que o STF decidiu hoje? Ele decidiu um caso que chegou às portas do Supremo Tribunal Federal num recurso do Ministério Público Federal, que é o recurso extraordinário 625263. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele havia decidido que por anular todas as renovações de interceptação telefônica e provas que foram produzidas em decorrência dela, porque o STJ entendeu que a renovação, a duração da interceptação telefônica pelo período de 2 anos era exagerada e que as decisões de renovação não estavam fundamentadas à luz do que exige o artigo 5º da Constituição, artigo 93, 9 da Constituição Federal também. Bom, o MPF recorreu e o Supremo decidiu hoje que, primeiro, são lícitas, são constitucionais as sucessivas renovações, desde que, e aí que é interessante, o Supremo não choveu no molhado, o Supremo Tribunal Federal trouxe algumas balizas, algumas condicionantes, como por exemplo, e aí a tese fixada pelo ministro Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte, aspas, são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei 9.296 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta,
a embasar a continuidade das investigações. E agora vem a pedra de toque dessa tese de repercussão geral. Prossigo a leitura da tese do ministro Alexandre de Moraes. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. Bom, o que o Supremo Tribunal Federal fez neste julgamento? Acabou com a famosa decisão de renovação de interceptações carimbo. Por que carimbo? Porque as renovações, os advogados criminalistas que já trabalharam em investigações ou em ações penais em que houve medida cautelar de interceptação telefônica, sabem que é muito comum renovações sem qualquer fundamentação, sem qualquer motivação, com meras cópias de decisões anteriores e que não dialogam, não conversam com decisões anteriores e nem com o material produzido, obtido pela interceptação telefônica em períodos anteriores. A lei fala que as interceptações devem durar por 15 dias e que pode ser renovada por mais 15 dias. Mas sempre se entendeu e sempre se admitiu que essas prorrogações poderiam ser sucessivas. E aí o STF vem e diz, olha, podem ser sucessivas, mas não pode estar motivada de forma padronizada e nem com base em reprodução de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. Então, o que todos os ministros falaram, e isso foi unânime, é que a decisão que renova, ou as decisões que renovam as prorrogações, devem estar fundamentadas com base naquilo que foi produzido, obtido no período anterior, para justificar o prosseguimento. Se não tiver, será considerada inconstitucional e ilegal a decisão de renovação. Isso quer dizer, repito, o STF acabou com a decisão carimbo, é um salto quântico que o STF deu, buscando trazer essa técnica de investigação mais próxima da Constituição Federal. Os advogados criminalistas, meus ilustres colegas, sabem que sempre houve uma certa complacência, uma tolerância com essas decisões absolutamente sem fundamento algum e que justificavam longa caminhada de interceptação telefônica e renovação, sem fundamentação, o que é uma flagrante violação ao direito à privacidade das comunicações telefônicas que está assegurado na Constituição Federal e em outros tratados internacionais. Um fato interessante é que o ministro Gilmar Mendes ele havia proposto 4 subteses de repercussão geral, mas as teses do ministro Gilmar Mendes não foram aprovadas. Quem venceu a discussão foi o ministro Alexandre de Moraes e ele propôs uma tese bem simplista. A tese do ministro Gilmar Mendes ela era mais abrangente no sentido de descrever requisitos e classificava como ilegal. A tese do ministro Gilmar Mendes partia do pressuposto de que eram ilegais as decisões com motivação padronizada e sem base em dado concreto. O ministro Alexandre de Moraes partiu de uma perspectiva diferente. Começou dizendo que são lícitas as sucessivas renovações e aí traz os requisitos necessários e no final diz quando elas são ilegais. Pois bem, nas teses do ministro Gilmar Mendes, no item 4, o ministro ponderava que essa decisão do Supremo Tribunal Federal não retroagiria automaticamente para casos que já haviam sido julgados e principalmente casos em que já houve processos em que já houve preclusão e trânsito em julgado. O ministro Alexandre de Moraes, na sua tese, não tocou nessa questão da retroatividade ou não. O que eu entendo a partir disso? Que essa questão agora ficou aberta. Mas quando o ministro Gilmar Mendes ainda apresentava suas teses e o Supremo discutia, eu fiz uma ponderação, um post no Twitter, dizendo que eu entendia que essa tese do ministro Gilmar Mendes violava o direito à revisão criminal, que está no artigo 5º, inciso 35, inciso 57 e também no inciso 75 do artigo 5º da Constituição Federal, que falam basicamente no direito à revisão criminal, inafastabilidade da jurisdição, o Estado indenizará o preso, aquele que for preso por erro judicial, e também violaria esse entendimento limitativo da retroatividade a regra constitucional do inciso
40 do artigo 5º da Constituição, que fala na retroatividade da norma penal benéfica, que está também prevista no artigo 9º do Pacto de São José da Costa Rica. O que eu quero dizer com isso? É que, como operador do direito, eu entendo que há uma lacuna que permite, sim, a aplicação desse entendimento e, portanto, pedido de reavaliação, pedido de revisão criminal ou pedido de revisão em sede de habeas corpus para avaliar a constitucionalidade das decisões de renovação de interceptação telefônica em processos em que já houve preclusão e também em processos que já houve o trânsito em julgado aí mediante revisão criminal. Repito, eu entendo que é cabível revisão criminal e também habeas corpus para se articular pedidos de revisão, de reanálise, para aferição da constitucionalidade ou não das fundamentações e motivações das decisões de sucessivas renovações de interceptação telefônica, podendo-se inclusive pedir liminar para suspender o trâmite da ação penal, trâmite da investigação ou até mesmo os efeitos da condenação. E digo isso com base nesses dispositivos que eu mencionei. Claro que esse é um tema que, sem sombra de dúvidas, o Supremo Tribunal Federal obrigatoriamente visitará novamente, porque precisa deliberar se esse entendimento retroage ou não. Da forma como foi decidido hoje, está em aberto, e eu entendo que em uma interpretação pro homine, em uma interpretação pro réu, que é o que a nossa Constituição Federal, gostemos ou não, determina que deva ser, interpretação pro homine, deve se aplicar a hermenêutica que permite, que autoriza a revisão criminal a partir desse overruling do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele é a boca da Constituição. Quando ele afirma uma interpretação, ele está criando ou ele está normatizando determinado tema. Equivale a uma nova lei, equivale a uma nova norma. E aqui se aplica, portanto, o inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal, que fala na retroatividade da norma penal benéfica. Fiquemos atentos, vigilantes e não tenhamos receio de manejar revisão criminal nos casos transitados em julgado ou habeas corpus, quando pendente algum recurso, mas a questão estiver aparentemente preclusa, para questionar a constitucionalidade das motivações de decisões judiciais nas sucessivas renovações de interceptação telefônica.